Capítulo 580, Avaliação de classificação. Tradução, do Coran Revisão, 0. Apenas 3 pessoas se tornaram Asuras titulados nos últimos 10.000 anos. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram juntas. A torre polaris divisória de céus não podia ser comparada com a região ao sul do horizonte. A região ao sul do horizonte era uma região pequena com cerca de 1 milhão de milhas de largura. Quanto à torre polaris divisória de céus, era um lugar onde quase todos os jovens gênios do continente do demônio sagrado percorriam o caminho da chacina. Estes eram os jovens mais notáveis entre os que cultivavam as artes demoníacas. Era preciso saber que o continente do demônio sagrado tinha uma situação racial muito complexa. Havia grandes guerras quase todos os anos e o número de talentos superava de longe o continente da queda do céu. Não apenas isso, mas dos artistas marciais demônios gigantes, 70 a 80% deles percorreram o caminho demoníaco. As estepes do abate sangrento poderia ser chamado da terra onde todos se reuniam. Mesmo assim, a torre polaris divisória de céus teve apenas um total de 3 Asuras titulados nos últimos 10.000 anos. Mesmo que as outras 11 torres divisórias de céus fossem adicionadas, isso era um pouco mais de 30 pessoas. Obviamente, este era um título extremamente raro. Lin Ming perguntou, só houve 3 pessoas nos últimos 10.000 anos, esses 3 finalmente se tornaram imperadores inigualáveis. O homem de meia idade estava presunçosamente silencioso. Os artistas marciais que entraram pela primeira vez para ver suas qualificações através julgamento de fundação da gaiola real estavam quase sempre cheios de emoção quando ouviram a lenda desses Asuras intitulados. Esta era uma reação razoável depois de tudo. Esses jovens heróis eram incomparavelmente orgulhosos e arrogantes devido às suas habilidades. Entre eles, havia muitos que pensavam que eles mesmos deveriam ser um Asura titulado. No entanto, na verdade, depois que essas pessoas passavam pela avaliação no julgamento de fundação, elas geralmente não eram classificadas nem mesmo como Asuras de grau humano, em vez disso, recebiam apenas o nível santo. A reação de Lin Ming estava dentro das expectativas do diácono. O diácono normalmente não se importaria e não estaria disposto a responder se uma pessoa normal perguntasse, mas ele ouvira rumores sobre o talento de Lin Ming. No futuro, era possível que Lin Ming se tornasse uma grande figura dentro da torre polaris divisória de céus. Pensando nisso, ele disse, não? 2 dessas pessoas estão desaparecidas, ninguém sabe exatamente aonde elas foram. Apenas uma delas se tornou um imperador inigualável. Não apenas isso, mas essa pessoa não é um mestre comum no nível de um imperador inigualável. Depois de ser um imperador inigualável, ele poderia até matar instantaneamente um ancião supremo no nível de um imperador inigualável no mesmo nível. Eu entendo. Lin Ming não ficou surpreso. Se houvesse apenas 3 indivíduos que se tornaram Asuras titulados nos últimos 10.000 anos, então esses indivíduos eram, naturalmente, o pico de existências de talento de nível imperador. Na verdade, a definição de um talento de nível imperador significava apenas que esse alguém tinha pequeno raio de esperança para se tornar uma verdadeira potência do nível de um imperador inigualável. Poderia se chamar um talento do nível imperador, mas destes talentos do nível imperador, a grande maioria não conseguia tornar-se um imperador inigualável. Talvez eles tivessem esgotado seu potencial, talvez eles não pudessem persistir, ou talvez seu destino pregasse uma peça e eles perecessem, mas mesmo entre os talentos do nível imperador havia enormes lacunas. Caso contrário, as potências com a força de um imperador inigualável não seriam tão raras. Garoto, parece que você quer se tornar um Asura titulado. A voz de Yanxi de repente soou no ouvido de Lin Ming. Lin Ming virou-se e calmamente disse, não importa se quero me tornar um Asura titulado ou não. Nós vamos descobrir depois que eu tentar. Haha. Yanxi gargalhou, sua expressão mudou.
Diácono Bai, abra o julgamento de fundação para ele, eu quero ver apenas qual nível de classificação este garoto vai ganhar. Jovem herói Lin, se você quiser, por favor, me siga. O diácono de meia-idade disse sem muita expressão enquanto se dirigia para a parede dos fundos. Esta área de treino era muito ampla. Tinha largura e comprimento de 1000 pés e a cúpula tinha 200 de pés de altura. Na parede, havia 9 pilares de pedra que ficavam próximos um do outro. Nos pilares havia todo tipo de esculturas e relevos. Havia dragões em espiral, demônios e uma variedade de bestas viciosas, cada um com uma pose ameaçadora, todos parecendo realistas ao ponto de parecer vivos. O diácono de meia-idade selecionou o terceiro e o quarto pilar e se moveu entre eles. Ele pegou um símbolo e o colocou na parede. Com um som estrondoso, esta parede começou a se levantar lentamente. A parede tinha 10 pés de espessura, e não apenas isso, mas foi construída com algum metal desconhecido. Com esta altura, essa parede deveria pesar não menos do que várias centenas de milhares de gens. Esta parede tinha um peso aterrorizante. Apenas que força foi capaz de levantá-la? Quando a parede se ergueu, rugiu como uma tempestade, o som ecoando nos ouvidos. Depois que a parede foi completamente levantada, revelou uma grande câmara de pedra dentro. Esta câmara de pedra tinha cerca de 200 pés de largura e continha uma energia indescritivelmente robusta e potente. Era como uma porta mística para outra dimensão, levando a um deserto sem fim, antigo e primordial. Esta é a gaiola real. Lin Ming ficou chocado. Ele não conseguia imaginar que tipo de pessoa havia criado esse lugar para começar. De fato. Yanxi olhou para Lin Ming, uma expressão de prazer em seu rosto. Mesmo o solitário e orgulhoso Feng Shen parou em seus passos e olhou para Lin Ming. Do começo ao fim, ele não disse uma única palavra. Para alguém como Feng Shen, apenas um inigualável gênio celestial que poderia ser seu rival era digno de atrair sua atenção. Lin Ming entrou na câmara de pedra. Nas paredes desta câmara existiam portas de luz, era desconhecido para onde elas iriam. Perto dessas portas de luz havia uma placa de pedra de 100 pés de altura. Ela parecia pedra, mas, também parecia metal. Enquanto a observasse, se podiam sentir a fraca emissão de uma lei, assim como a origem de uma energia, fazendo-os tremer em seus pés. De cima a baixo, a placa de pedra estava inteiramente coberta de incontáveis nomes. A coluna mais alta tinha apenas 3 nomes. A primeira linha dizia, Azura Fantasma Celestial, Shentuongchi. A segunda linha dizia, Azura do Submundo, Mokon. A terceira linha dizia, Imperador General das 8 Mortes, Algan. Estas 3 linhas de nomes estavam escritas em uma letra cursiva majestosa e forte. Esta caligrafia parecia conter as leis e a vontade do mundo. Era esplêndida e radiante. O diácono de meia-idade disse, esta placa de pedra é chamada de placa do rei. Toda vez que um artista marcial entra no julgamento de fundação da gaiola real e obtém uma classificação de nível santo de grau celestial, seus nomes aparecerão no placa de pedra do rei. O nome permanece por 10.000 anos. Um período de 10.000 anos realmente parecia suficiente para que um nome parecesse eterno. Os olhos de Lin Ming continuaram para baixo e ele viu que os nomes depois das 3 linhas de azuras titulados eram muito menores. Seguido logo após os 3 azuras titulados, estava outra classificação, a azura de grau celestial. Nesta classificação de azura de grau celestial, havia várias dúzias de nomes, cada um transmitindo uma sensação estranha. Quando ele olhou para a segunda coluna de nomes, Lin Ming ficou atordoado. Havia um nome impressionante lá, Feng Shen. Lin Ming não pôde deixar de se virar e olhar para Feng Shen. Feng Shen estava bem atrás dele a cerca de 100 pés de distância. Ambas as mãos estavam penduradas nas costas e seus olhos estavam plácidos. Sua expressão era clara e ele não parecia dar a mínima para Lin Ming olhando para ele.
Então Feng Shen é um Asura de grau celestial. Lin Ming contou em silêncio o número. Havia um total de 36 Asuras de grau celestial. Este era durante o período total de 10.000 anos, o que significa que existe uma média de 1 a cada 300 anos. Feng Shen sendo um deles já era extremamente raro. Abaixo disso estavam Asuras de grau terra. Havia um total de 150 pessoas listadas aqui. Lin Ming também viu o nome de Yanxi entre eles. Então, abaixo, estavam Asuras de grau humano. Havia ainda mais pessoas listadas ali. Finalmente, abaixo disso, estava o nível santo de grau celestial. Esses nomes encheram o resto da placa de pedra inteira. Porque havia tantos desses nomes, eles pareciam pouco comuns junto um do outro. Mas, na verdade, esses indivíduos eram os gênios inigualáveis de suas eras. Se todo mundo estiver pronto, por favor, entrem. O conteúdo do teste de qualificação neste julgamento de fundação varia para cada pessoa. Cada pessoa encontrará diferentes cenários. Desejo a todos boa sorte. Diácono Bai disse, apontando para uma porta de luz ao lado dele. Atrás de Lin Ming, Yanxi e Feng Shen olhavam para ele. Irmão Lin, por favor tenha cuidado. O teste de qualificação neste julgamento de fundação é perigoso e possivelmente fatal. Se você se deparar com uma situação em que não pode vencer, não force os seus limites. Dagu lembrou por trás dele. Eu vou lembrar. Lin Ming respirou profundamente várias vezes. Ele ajustou sua condição ao ponto que estava perto do estado etéreo, revolveu sua verdadeira essência e entrou no vazio de luz. Vosh! Uma luz branca brilhou e Lin Ming desapareceu. Havia uma sensação de espaço girando em torno dele enquanto a visão de Lin Ming ficou embaçada. Então gradualmente começou a clarear. Ele ficou em um espaço negro sem fim. Estrelas brilhavam acima de sua cabeça e rochas cinzentas flutuavam suavemente no ar. Uma luz branca brilhante apareceu sem qualquer indicação e perfurou o peito de Lin Ming. Milímetro. Os olhos de Lin Ming se arregalaram. Ele sacou a lança divina do cometa roxo e em um instante estava pronto para afastar o ataque e contra-atacar. Mas, nesse momento, Lin Ming sentiu uma distorção espacial em torno dele e o tempo pareceu diminuir. Seus passos deveriam ter sido como o vento, mas em vez disso parecia que ele havia caído em um pântano, vendo que todos os seus movimentos estavam um pouco restritos. Grilhões da lei do espaço e do tempo. Esta é a lei do espaço e do tempo. São exatamente os conceitos que compreendi. O diácono Bai disse que o teste de qualificação neste julgamento de fundação é diferente para cada pessoa e ela encontrará cenários diferentes. Então, este teste de qualificação do conceito do espaço e do tempo deve ter sido criado especificamente para mim. Enquanto Lin Ming pensava isso, seu coração queimou com um espírito de luta radiante. Que interessante! Deixe-me ver em que grau está a dificuldade deste teste de qualificação do julgamento de fundação, onde apenas 3 pessoas se tornaram Asuras titulados nos últimos 10.000 anos. Rock dourado quebrando o vazio. A percepção de Lin Ming varreu em todas as direções, estendendo-se instantaneamente para o espaço ao redor. Seu corpo se contorceu de uma forma que violava completamente as leis da física quando ele mudou sua trajetória e disparou por um caminho. Essa aceleração instantânea fez parecer que ele havia se teletransportado. Vosh! O raio de luz atravessou o chão preto e desapareceu sem deixar vestígios. As pupilas de Lin Ming se ergueram. Que ataque forte! Se alguém não tivesse força, esse feixe de luz teria perfurado seu corpo. Não é de admirar que Dagu tenha lembrado de que este teste de qualificação do julgamento de fundação poderia ser fatal. Lin Ming rapidamente se virou e ficou surpreso ao ver uma tempestade negra rumando em sua direção. Essa tempestade era exatamente igual às tempestades negras que Lin Ming tinha visto quando passou pela matriz de transmissão ancestral. Tempestade espacial.
Como Lin Ming viu isso, ele não ficou surpreso, mas feliz. O conceito do espaço era elusivo e enigmático. Ele estava preocupado que não houvesse um lugar onde ele pudesse perceber isso, mas ele não esperava que o julgamento de fundação da gaiola real tivesse isso. Venha! Não apenas Lin Ming não se esquivou, mas em vez disso ele pegou o lança divina do cometa roxo e avançou diretamente para a tempestade espacial. Quando Lin Ming passou pela matriz de transmissão ancestral, ele não tinha nem um pouquinho de conhecimento superficial ou compreensão das leis do espaço e do tempo. Embora ele tenha experimentado uma série de tempestades espaciais, Lin Ming não ganhou muito com elas. Mas agora, ele havia entrado no limiar inicial para entender os conceitos do espaço e do tempo. Se ele pudesse experimentar essa tempestade espacial mais uma vez, então ele seria capaz de obter compreensões que eram de natureza completamente diferente da época anterior. Tio! Uma lança entrou na tempestade. Lin Ming sentiu uma força de atração aterrorizante puxando-o, rasgando-o, querendo transformar ele em pedaços. Lin Ming já havia experimentado esse sentimento antes. Ele calmamente e firmemente ajustou sua mente e o fluxo da verdadeira essência para adaptar-se a essa distorção temporal no espaço o mais rápido possível. Assassinato do tornado de selos de sangue, o poder da rotação. Ao lado de Lin Ming, selos sugadores de sangue voaram como facas voadoras, girando rapidamente em torno de si. O método desses selos giratórios era semelhante ao da tempestade espacial. Combinando com essa força, Lin Ming rapidamente entrou na tempestade espacial. Verdadeira essência constantemente condensada e dispersada. Nesse vórtice, Lin Ming era como um peixe nadando rio acima, ágil e calmo. Muito bom. Novamente. A figura de Lin Ming mudou. Neste momento, uma tempestade espacial ainda mais aterrorizante começou a se formar em frente. Em torno das bordas dessa tempestade espacial, até o tempo pareceu se contorcer.